Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Redação, a mais nova liga acadêmica do Mackenzie que tem o intuito de promover o protagonismo estudantil no mercado musical por meio de conteúdos jornalísticos. Esse projeto foi desenvolvido por duas alunas de jornalismo, a Bárbara Barbosa e a Isabela Soares. A nossa primeira convidada é a atriz e cantora Lola Fanucchi, que está interpretando a Adrian em Rock o Musical, peça que está em cartaz até o dia 18 de maio. Eu sou a Lídia Braga. E eu sou a Maria Eduarda Caramori. E o episódio de hoje está só começando. Como dito agora há pouco, a Lola é atriz e, além disso, cantora. Ela ingressou no teatro musical aos 28 anos com o papel de Vanessa na peça In the Heights, realizada pela FORACT. E tem um currículo vasto de produções no teatro e na televisão, incluindo a Rede Globo e a Netflix. Lola, muito obrigada por aceitar o nosso convite e por estar aqui com a gente hoje. Imagina, é uma honra, tô muito feliz. Não sabia que eu era a primeira, gente! Que estreia! Lola, você é formada em mídia pela Unicamp e também já atuava na área de marketing. E a gente quer saber como que você entrou, assim, nesse mercado do teatro musical. Que em que momento é você se encontrou, assim, você viu, nossa, eu quero fazer isso, de fato? Olha, na verdade, foi bem antes de ter entrado no corporativo que eu já sabia o que eu amava, o que eu mais gostava de fazer, né? Mas eu era medrosinha, né, gente? É difícil, assim, é uma carreira muito instável. Quando eu comecei, né, era tudo mato, não tinha nada, não tinha um mercado de teatro musical, né? Era uma produção por ano, e aí eram normalmente produções que ficavam 1 ano, às vezes 2 anos em cartaz. Então, assim, era um elenco que ficava fixo ali. Se escolhiam, sei lá, vamos supor, se era uma peça grande, umas 30 pessoas. E aí era aquelas 30 pessoas por 2 anos, e as outras pessoas ficavam sem emprego. Não tinha muito a quantidade de peças que existem hoje em dia, né? Para absorver o material humano, né, de atores disponíveis. E, enfim, né, tava no colégio ainda, tava estudando, e acabou que eu perdi minha mãe muito cedo, né, quem me criou foi minha mãe com a minha avó. E perdi minha mãe muito cedo, aí perdi minha mãe mais ou menos próximo da época do vestibular, assim. E aí eu fiquei com muito medo, eu falei, meu Deus, não vai dar. Não vai dar agora, não tem nem um suporte ali familiar. Aí eu pensei, bom, melhor eu fazer uma coisa que seja um pouco mais, assim, como formação, né, assim, graduação, fazer uma coisa que seja um pouco mais estabelecida, mais segura, e eu vou tentando, estudando em paralelo o que eu mais gosto de fazer, né, que é atuar. E aí foi o que eu fui fazendo, né, fui fazendo aula de canto, dança, interpretação paralelamente, e ingressei na Unicamp no único curso de comunicação que eles têm lá, que é a mídia, né? Chama Midiologia, na verdade, o curso. E é um curso que é voltado, assim, bastante para audiovisual. Então, acabou que eu aprendi bastante de história da arte, cinema. Foi ótimo nesse sentido, né? Uma formação bem ampla. Tinha a parte também, assim, de mais comunicação. Então, a gente captava áudio, né? E em paralelo, ia fazendo as minhas aulinhas, as coisas que eu gostava. E só que eu não passava, gente. Não passava em nada. Fazia teste, não passava em nada. Era uma humilhação. Saía triste, chorava. Ficava na cama chorando 2 dias. Aí, tá bom, tudo bem, continua a vida. Não passava. Aí, tava pra me formar, né? Falei, bom, tem que arranjar um emprego, né? A vida não é um morango, temos que seguir em frente, não passei nada. Não adianta, às vezes a gente tem um sonho, mas não é pra gente, né? Às vezes é só uma coisa que fica no coração mesmo ali. Aí, acabei que eu ingressei no corporativo, fiz processo de estágio na Nestlé, entrei na Nestlé, trabalhei um tempo na Nestlé, depois fui efetivada, e depois não gostava muito do que eu fazia lá, eu pensei, talvez seja, né, que eu não me adaptei tanto à Nestlé, então vou mudar de empresa. Aí mudei de empresa e fui para P&G. Aí na P&G fui para fora do país até, trabalhei no Panamá. Falei, não, agora é uma carreira internacional, viverei o glamour de ser uma grande empresária do mundo, né, dos bens de consumo. Aí fui para o Panamá, trabalhei no Panamá um tempo. Aí odiei, Jesus, odiei, meu Deus, fui muito infeliz, assim. Voltei, aí falei, vai ver a P&G. Aí troquei de empresa de novo.
Enfim, troquei algumas vezes de empresas muito boas. O problema, no caso, era eu, né, gente? Vamos ser honestos. Aí falei, gente, o problema sou eu, não é a empresa, né? São ótimas empresas. Mas eu não amava, de fato, o que eu fazia, assim. Aprendi muitas coisas maravilhosas, trabalhei com pessoas incríveis. Acho que eu levo do corporativo lições muito importantes que eu acho para qualquer profissional, né? Assim, de saber priorizar, saber se organizar, ser responsável com horários. Várias coisas que eu acho que são muito positivas para a carreira artística. Mas eu não era muito feliz na atividade em si. E eu acho que a gente tem que ser sincero com a gente, né, na vida. Depois de um tempo, a gente tem que analisar o que é que faz a gente feliz. E não existe, acho que, uma resposta errada ou certa, né? Então, às vezes a pessoa se estimula, né, se sente feliz quando tem uma remuneração mais agressiva. Então, ela pode depois fazer, sei lá, as viagens que ela sonha, porque, na verdade, o que ela quer é conhecer culturas diferentes. Enfim, eu descobri que eu sou o tipo de pessoa que realmente precisa gastar o tempo, né? Realizar uma atividade que me satisfaz. E aí não era mesmo corporativo. Então eu falei, bom, agora temos um problema. Eu continuei estudando, né? Então, assim, eu já conhecia muita gente que estava inserida já no mercado de teatro musical, porque eu nunca parei de estudar. Eu fazia porque era um hobby que me deixava feliz, né? Então, eu sempre sabia dos testes, né? No teatro musical, essa coisa dos testes é um pouco mais democrática. A gente fica sabendo quando tem um teste, porque é postado, né? Então, as pessoas podem participar, vocês podem mandar material, qualquer pessoa pode. Né? Se vai ser selecionado ou não, já é um outro processo, mas pode-se mandar o material e estar disponível para fazer o teste. Então, eu estava inserida no contexto, assim, que eu sabia o que viria. Aí nesse momento, já tinham mais produções de teatro musical acontecendo, né? Foi um mercado que eu acho que floresceu muito rápido. O brasileiro acolheu muito o teatro musical. É um público que gosta de assistir e consumir teatro musical. Então, naturalmente, o número de produções aumentou bastante. Então, existiam já mais oportunidades. E aí eu falei, bom, ou eu tento agora ou eu não tento nunca. E vou lidar com esse, talvez, e se, né? Para sempre. Aí eu acho que eu não estava muito disposta a segurar essa marimba do e se. E aí eu falei, bom, vou me organizei, né, financeiramente, para ficar um tempo sabendo que eu não ia ter uma renda, provavelmente. E aí pus para mim, vou tentar durante 1 ano, né? Só fazer isso, me dedicar 100% a isso. Porque também isso é uma coisa que faz diferença, né? O corporativo em empresas muito grandes, acho que qualquer carreira, né? Exige realmente muita dedicação. Acho que toda a área está super populada de bons profissionais. Então, se você não se dedica muito, é difícil que você se destaque, né? E é isso no corporativo, é isso no artístico, é isso em, acho que, tudo. Então, eu falei, vou tentar 1 ano focada. E se não der certo, eu volto para o corporativo, numa empresa menor, né? Enfim, onde eu tiver uma oportunidade. E aí tentei e dei muita sorte de conseguir meu primeiro papel, que foi na produção do In the Heights, que a Forect fez. E desde então, graças a Deus, tenho tido a sorte de pegar bons papéis e continuar trabalhando com o que eu mais gosto. E como que é a sua preparação física para atuar, cantar, dançar? E quais você acha que são os maiores desafios, assim, do teatro musical? Olha, eu acho que o maior desafio do teatro musical justamente é juntar essas 3 áreas e tentar fazer um negócio que seja coerente, né? Assim, o preparo é meio disciplinado, né? Assim, em dias que eu tenho show, sessão dupla, principalmente, a gente acorda super cedo, a gente não tem muito tempo, assim, termina super tarde, né, a peça, e aí a gente tem já logo no outro dia cedo uma sessão, então até a voz acordar demora um pouco, então eu acordo bem mais cedo, faço aquecimento vocal, procuro fazer um cardiozinho para o corpo ir acordando mesmo, a gente toma muita água, faz nebulização, às vezes vaporização também com vapor quente ajuda bastante. É uma série de coisas que já começam em casa, né? A gente já começa em casa, a preparação que é
pro show, né, pros 2 shows do dia. E também comer bem, dormir bem. Acho que tem um pouco um paralelo ali com atletas, sabe assim? Que se dedicam constantemente a um treino. Também não é uma coisa que é do dia pra noite. De fato, não tem como você achar que você vai começar a fazer uma aula de dança e daqui a 3 meses você tá ótimo. A mesma coisa com canto. Óbvio que tem pessoas que têm mais facilidade em uma área ou outra, mas são estudos constantes, treinamentos constantes que você vai, aos poucos, acumulando, né, essas habilidades e fazendo elas funcionarem em conjunto, né? Porque também tem isso. Às vezes você consegue cantar música, mas você tem que cantar música dançando. Ou então tem uma cena que é muito emocional, demanda muito, e aí você tem que, sei lá, você tá chorando, gritando, né? Por exemplo, no rock tem uma cena que é muito emotiva, né? Então, você tá tendo uma discussão com uma pessoa, você tá chorando, e aí você tem que cantar um negócio super difícil. Aí como que você vai balizar as coisas que você aprendeu e juntar elas de forma coerente para que o conjunto final fique algo gostoso de assistir, não fique só muito técnico, nem também só muito, né, emocional e não entregue o que está escrito na partitura. Eu acho que tem um equilíbrio que a gente vai descobrindo conforme a gente vai fazendo mesmo, assim. E como foi a construção emocional para você interpretar a Adrian, já que você falou que tem essas cenas muito emotivas? Como foi essa construção? Eu acho, assim, que toda personagem que a gente tem a sorte de pegar, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que ter uma empatia, né? Assim, um senso de empatia como ator e atriz para entender o contexto daquela personagem, o porquê que aquela personagem está fazendo o que está fazendo, até para você descobrir o como você vai fazer, né? O que ela está fazendo. E eu acho que tem personagens que você consegue se conectar com mais facilidade e outras com menos facilidade. Eu acho que eu consegui me conectar de início com a Adrian nesse lugar, assim, de entender que ela é uma pessoa que tem um contexto muito difícil, né? Familiar, que não é o meu caso, graças a Deus. Mas eu conseguia entender essa resiliência, né? De, às vezes, a vida apresentar uma situação difícil para você e você ter que superar de alguma forma aquilo, por mais que não seja o ideal. Então, acho que é uma personagem que ela tem essa vulnerabilidade, né? Ela é mais tímida de início, mais retraída, mas ela tem uma força interna muito grande que acaba sendo potencializada no encontro dela com o rock. E eu acho que no meu teste, né, que é o primeiro contato que a gente tem assim com o material e que a gente pode mostrar alguma coisa da nossa compreensão daquela pessoa, eu acho que eu foquei nisso, assim, de tentar mostrar essa força interna que existia por trás da fragilidade e da vulnerabilidade, né? Eu acho que não é porque uma pessoa é tímida, necessariamente que ela é fraca ou que ela é muito frágil, né? Eu acho que a Adrian não consegue, de alguma forma, no início, impor limites de coisas que a incomodam, né? Não consegue levar a vida dela para esse lugar que ela deseja e aos poucos ela vai conseguindo. Mas essa força interna de sobreviver dentro de um contexto de violência familiar grande, ela já tem desde sempre, né? Ela meio que nasceu nesse espaço. Então, eu acho que eu tentei levar isso, assim. E a gente teve, né, um processo de ensaio muito rico. Acho que um dos mais ricos que eu já presenciei, assim. Um elenco talentosíssimo. A direção de Zé Henrique de Paula, junto com o trabalho da Inês Aranha, que é a nossa preparadora, com o Gabriel Malo, coreógrafo, e a Fê Maia, que é a nossa diretora musical. Eles trabalham numa sinergia absurda, assim. Então, é muito bom quando a equipe criativa está toda alinhada na linguagem que ela deseja para o espetáculo, vamos dizer, entre aspas, na metodologia que ela quer empregar no processo de ensaio. Então, assim, para o ator, fica mais claro, né, o que vai ser, como que a gente vai explorar esse material. A gente teve um tempo grande de trabalho de mesa, que também não é muito usual para teatro musical. Às vezes vem as coisas mais prontas lá de fora, né? No nosso caso, a gente se debruçou bastante no texto,
destrinchou mesmo cada cena, quais eram os objetivos, quais eram os verbos-chaves. Um tempo grande também em sala de ensaio, sem levantar as cenas ainda, só descobrindo como é o corpo dessa personagem, como ela anda, o que ela faz, por que ela faz esse gesto, né? Cada um no seu, né, dentro do seu personagem, pensando, elaborando sobre isso. Então, é um processo que não é muito fácil de encontrar dentro dessa estrutura do teatro musical, porque também existe uma velocidade, né, às vezes, dentro dessas produções, que precisa entregar mais rapidamente. Eu acho que a gente teve muita sorte de, no tempo que é o tempo usual da montagem dessas peças maiores, assim, a gente conseguiu ainda inserir esse tipo de trabalho, assim. E aí foi muito rico, porque aí a gente vai descobrir... o descobrir no fazer, assim, né? Então, a gente tinha exercícios, às vezes, que era só de... você faz uma movimentação, eu faço uma outra movimentação, aí a gente vê, vai... E aí, dali, surge uma coisa que depois o nosso coreógrafo coloca dentro da coreografia, por exemplo, da patinação no gelo. E que é uma coisa que a gente nem pensava que talvez entrasse na peça. A gente estava só explorando naquele momento no espaço as conexões, né? Criando também uma conexão entre os atores, porque a gente não se conhece, às vezes, de vista, né? Por exemplo, o Dani, eu conhecia já o trabalho dele, obviamente, mas nunca tinha trabalhado com o Dani, né? E aí, de repente, você tem que ser um par romântico com aquela pessoa. Então, aos poucos, você vai descobrindo a relação, né? Então, foi muito rico nesse sentido, assim. Eu acho que não foi nem uma coisa que eu, mentalmente, preparei na minha casa, fui pensando como que eu vou acessar. A gente foi descobrindo durante o processo, por conta desse ambiente que a equipe criativa foi dando pra gente, nesse espaço que ela foi dando, assim. Então, foi muito rico, assim. E Rock é realmente uma peça super sensível, né? Acho que explora um lado emocional dos personagens que o filme não mostra. Então, como que você acha que a peça afeta o público? Olha, eu acho que a gente estava, antes de estrear, a gente estava um pouco temeroso, né? Se ia funcionar ou não, porque... Bom, primeiro que é um musical do Rock Balboa, que já é, acho que às vezes, uma premissa curiosa, né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas vai fazer um musical do Rock Balboa, que é um boxeador? Parece que são universos muito distintos, né? E, especificamente, a encenação, a abordagem de encenação que o Zé optou é muito teatral. Então, assim, é bem diferente do que é o material lá fora. Lá fora, eles têm uma produção incrível, né? Assim, do ponto de vista de cenários sensacionais, que entram e saem, o ringue voa pela plateia, é uma loucura. Que também tem super o seu valor, não tô falando nem que um é pior ou melhor do que o outro, são só propostas muito distintas. Mas a nossa proposta é bem minimalista nesse sentido. A gente tem um palco arena, a gente tem algumas cadeiras, uns armários ali no fundo, junto da orquestra, e é meio que isso, assim. E aí a magia acontece a partir da encenação mesmo e do trabalho, assim, tá muito na mão dos atores, o que é ótimo pra gente, né? Uma grande realização, mas existia esse receio, assim, da nossa parte de, será que a plateia vai comprar? Porque o que acontece, né, é que a gente usa muito da imaginação, né? E que eu acho muito especial, porque a gente convida, nesse caso, a plateia a participar com a gente do processo de montar aquilo, né? Então, assim, eu tô aqui fingindo que eu tô limpando uma gaiola, eu preciso que você, plateia, imagine que tem uma gaiola. Né? Que eu acho que é uma das coisas mais ricas da experiência teatral. A gente tá lá por 2 horas, 3 horas, que seja, todos sentados, né? Ou, assim, enfim, de pé no palco, no mesmo lugar, combinando que a gente vai comprar essa mesma brincadeira. Plateia e atores. Então, tá todo mundo brincando da mesma coisa. A gente tá imaginando junto, criando junto. É muito rico, né? Num mundo hoje em dia onde é tudo tão virtual, às vezes, né? A gente tá sempre na tela, sempre na tela. É uma experiência muito coletiva mesmo ali. Que eu acho que tá funcionando muito bem, porque o feedback que a gente recebe das pessoas é curioso. Elas vêm falar muitas vezes, nossa, mas é igual ao filme. Nossa, eu assisti, é igual ao filme. A gente obviamente, respeita, né? E fica honrado com essa opinião, mas a gente sabe que não é igual ao filme, no sentido de que a gente não tem nada, a gente tem 2 cadeiras. E que bom que você preencheu, né? Você, plateia, preencheu com a sua memória. O que acontece muito, que a gente sente, é que a plateia
tem muitos fãs do rock mesmo que vão assistir, né? E eles preenchem com as memórias afetivas deles, né? Do que eles lembram que era a loja do pet shop que a Adrian trabalhava, do que eles lembram de como era o local de treinamento do rock. Então, as pessoas inserem as suas próprias lembranças e memórias e a sua imaginação dentro daquele contexto que é propositalmente aberto, né? O Zé propositalmente deixa essas lacunas para que a plateia preencha. Então, eu acho que acaba levando as pessoas para um lugar emocional e de conexão muito grande. Então, é uma experiência muito feliz, porque, no geral, as pessoas saem emocionadas, né? Com a sensação mesmo de que, poxa, reviveram aquela história, né? Que é uma história querida para elas. Então, a gente sente que a gente entrega bem a experiência do Rock Total. Balboa. Lola, e você foi convidada para interpretar a Muná em Órfãos da Terra, enquanto atuava como Princesa Mary em Cometa, no teatro. Então, para você, assim, quais são as diferenças entre o teatro e a televisão e o que você mais sentiu, assim, nessa transição entre os dois? Eu tenho uma opinião talvez um pouco polêmica, que eu não vejo muita diferença no que eu acho que é a base estruturante, assim, do trabalho, sabe? Lógico que tem especificidades técnicas, né, distintas, como a gente estava falando do teatro musical, que é super específico, tem canto, dança, interpretação. Às vezes o teatro que não é o musical tem um aprofundamento apenas na interpretação, e uma interpretação que exige uma potência vocal distinta, porque você talvez não tenha um microfone. Então, assim, existem questões técnicas que são diferentes para cada meio, né? O audiovisual eu não conhecia, né? E me trouxe, quando eu ingressei para fazer a novela, me trouxe esse mundo de novidades técnicas, né? Que eu fui aos poucos, acho que acoplando ao meu repertório. Mas a base estruturante para mim do trabalho como atriz, para mim não muda. Independe mesmo, assim, se é teatro, prosa, se é musical, se é cinema. Eu acho que você adapta essas habilidades específicas para deixar o trabalho mais potente, né? Entendendo o estilo de interpretação, até o estilo de direção que vai ter. Mas, para mim, o meu trabalho é pautado muito numa palavra que, para mim, é verdade. Assim. Eu acho que é encontrar o que é verdadeiro, a verdade dentro daquela cena, dentro daquela motivação, dentro da troca com o meu parceiro ou a minha parceira de cena. Eu acho que eu costumo me basear nisso para depois colocar o chantilly por cima, sabe assim? Eu acho que se não tem isso, não importa se você é bom de... meu lado esquerdo é melhor, eu sei que meu lado esquerdo é melhor pra câmera, ou, sei lá, eu belto até um ré. Não importa. Se não tiver esse alicerce pra mim da verdade, eu acho que o resto é floreio, sabe assim? Então, eu não vi muita diferença nesse sentido, assim. Eu acho que eu aprendi muito dessa parte mais técnica, assim, né? Tive muita sorte, porque era uma equipe maravilhosa. Então, foi um processo muito feliz para mim também, assim, senti que eu descobri meio que um novo continente, assim, sabe? Eu não tinha muito esse sonho de fazer novela, não era muito uma coisa que eu pensava, tô aqui fazendo teatro, mas eu quero fazer novela, ou sei lá, cinema. Não pensava muito nisso, para ser honesta, assim. Eu comecei no teatro musical, e eu gosto tanto que eu só pensava, tomara que eu pegue outro trabalho. Mas aí, quando aconteceu isso, né, de uma forma também tão inusitada e quase parece roteirizado, né, essa coisa de, eu estava trabalhando no teatro e um diretor me viu, e aí me chamou para fazer. Parece até, né, coisa de filme. Então, eu fico muito feliz que tenha sido através do teatro, e muito feliz também de ter tido uma equipe tão cuidadosa, assim, onde eu sinto que eu aprendi esse início, assim, né? A novela tem um ritmo muito rápido, é uma loucura, não sei, assim, não sei, as pessoas acho que não conseguem ter dimensão do tanto de gente que trabalha, né, lá. É inacreditável, assim, inacreditável. Teve um dia que eu fui até a sala de edição, né, porque eu falei, eu quero conhecer um pouco mais, né, assim, além do set, né, onde tem já 1 milhão de pessoas, eu queria conhecer mais do resto da equipe.
porque também é uma mídia muito do diretor e do editor, eu sinto, sabe? Às vezes tinham algumas cenas até que eu sentia, putz, acho que não fui muito bem nessa cena, sabe assim? Aí o diretor falava, temos. Aí eu pensava, senhor, será? Certeza, senhor? Não é melhor a gente fazer mais uma? E eles, não, temos. Eu pensei, tá bom. Aí eu ia assistir às vezes, né, depois no Globoplay, assim, porque também a gente gravava muito, não dava pra ver na televisão. Aí eu assistia a cena e eu falava, caramba, não é que tínhamos mesmo? Funcionava, mas assim, muitas vezes eu acho que o editor e o diretor melhoram um pouco o material bruto na sala de edição, né? Assim, diferente do que é no teatro, que está muito mais na nossa mão, consegue-se um resultado na sala de edição que é próprio do audiovisual. E aí eu fui um dia lá nesse prédio, que é um prédio que tem toda essa parte mais da produção pós, né, filmagens. Gente, é um mundo de gente. Até chegar no editor final já passou por vários outros editores, o colorista, os brothers do som. É muita gente, assim. E é uma coisa diária, né? Assim, tá todo dia na televisão um capítulo diferente. É uma grande loucura, mesmo, assim, mesmo. Fazer novela não é simples. Eu tenho um super respeito por quem faz novela em qualquer função, porque é um trabalho muito árduo para todo mundo, né? Então, assim, às vezes a gente critica colegas, né? Fala, ai, mas não fez bem, né, essa cena. Amore, vai fazer. Depois a gente conversa, porque não é simples. E a gente tá querendo saber como que é o processo de, tipo, você deixar de ser a Lola e, sei lá, virar a Adrian. Você tem alguma coisa que você faz em específico? Olha, eu não sou aquelas atrizes, assim, muito que dizem, né, de método, que você precisa estar na personagem já. Saiu de cena, ainda não saí da personagem, não saio nunca da personagem, vou pra casa sua personagem ainda. Não, eu não tenho muito isso, assim, eu costumo deixar pros momentos de ensaio, de estudo ou da minha performance. Mas, claro que existe um processo, assim, que a gente faz antes de todo show, que é um aquecimento vocal coletivo. Eu faço também o meu individual, específico para as coisas que eu sei que eu tenho que cantar, né, assim, então, mais voltado para o material que eu tenho que executar. Um aquecimento corporal e acessando aos poucos a fisicalidade, para mim ajuda muito, né, então, assim, ir acessando os trejeitos, o corpo que eu tô propondo para personagem, isso já vai me colocando nesse lugar mais psicológico da Adrian. Mas não tenho, assim, uma coisa do tipo, preciso de 1h30 para acessar as memórias de infância que eu criei. Não. Eu sou um pouco, acho que talvez mais prática nesse sentido. E existe algum papel dos sonhos, assim, que você ainda não tenha interpretado? Cara, então, eu não sou muito fã de ter papéis dos sonhos. Vou explicar por quê, especificamente. Acho bom ter sonhos, gente, não é isso. Não é que eu tô falando para as pessoas não terem sonhos. Mas especificamente, eu fico muito nervosa na hora de fazer teste. Muito mesmo. Eu sou horrorosa em teste. E aí, quanto mais eu quero um papel, pior eu vou no teste. É um fato, assim. Porque eu fico muito estressada com a situação. Especificamente teatro musical, eu não acho que são testes muito acolhedores. Porque, assim, você tem, tipo, 3 minutos pra cantar uma coisa super difícil e ser incrível. Vai! Não é fácil, né? Tem uma banca de gente te olhando. No audiovisual, até acho mais acolhedor o processo. Mas uma época da minha vida, eu queria muito, por exemplo, fazer Ghost, né? Amava Ghost, queria fazer Ghost. E acabei fazendo Ghost, né? Eu era cover da Julie, da Julia Nadruz, que eu chamo de Julies, que fez a Molly, que era o papel que eu queria. Brilhantemente, ela é maravilhosa. E foi ótimo, né? Acabei fazendo também algumas vezes. Mas eu fiquei tão nervosa pra fazer esse teste que eu perdi a voz, assim, eu tive que tomar injeção, foi horroroso. E aí eu entendi comigo mesma que pode até ter tido, né, um processo assim, tá, beleza, ficou um pouquinho gripado, mas assim, foi um processo muito psicológico pra mim, né? Então eu falei, não pode ser assim, pelo amor de Deus, né? Aí eu resolvi que, pra mim, o papel do sonho é o próximo papel que eu pegar, sabe assim? O meu papel do sonho é o papel que eu peguei, que eu vou ter a sorte de fazer. Então, eu fico muito feliz com as coisas que aparecem no meu caminho. Eu tenho talvez, sonhos num lugar mais de equipes,
sabe assim? Então, por exemplo, para mim, trabalhar com a equipe do Núcleo Experimental, com a produção da Adriana, são sonhos porque são profissionais maravilhosos que eu confio no crivo criativo. Acho que são pessoas que têm ideias geniais. Eu gosto da forma como eles trabalham. Às vezes, a gente até vê um material, né, o material, digo, uma obra escrita, um roteiro. O roteiro não é nem tão interessante, mas o processo de trabalhar com aquelas pessoas é tão rico que vale muito a pena, sabe? Então, eu não tenho papéis do sonho, mas eu tenho essas equipes que eu gosto de trabalhar e aprender. E que dicas você daria para quem quer começar no teatro musical? Ai, gente, bom, aquele básico do tipo, estúdio, não vou falar porque todo mundo sabe, né? Acho que não é muito... O que eu posso falar? Eu acho que é assim, num geral, todo mundo que entra nesse meio do teatro, né, especificamente, são pessoas que têm muita paixão no coração, porque, de fato, é um meio instável, é um meio que exige muito, você não tem quase nenhuma garantia, mesmo quando você faz bem a sua parte, às vezes as coisas não acontecem ou demoram para acontecer. A coisa da meritocracia, né, assim, que é um conceito que a gente pode duvidar dentro de todo o processo de estrutura da nossa sociedade, mas essa é uma outra conversa que não tem nada a ver com isso. Mas o processo de meritocracia dentro do mundo artístico é bastante duvidoso e complexo, né? Porque também as características que a gente usa para medir se é justo ou não alguém pegar um papel são muito pouco ponderáveis, é muito partindo de uma opinião pessoal, talvez, daquela equipe, né? O processo de casting é um processo muito difícil e que exige, eu acho, que você compreenda como ator o quanto antes que não é algo pessoal, sabe assim? Então, acho que talvez uma dica que eu daria além de estudar muito, se dedicar, né, a todas essas áreas do canto, da dança, da interpretação, é que você não leve para o pessoal as rejeições. Porque as rejeições são a maior parte da profissão. Então, assim, que nem eu comentei com vocês no início, né? Eu era só não atrás de não, eu me sentia muito mal. Eu falava, meu Deus, não tenho talento nenhum, sou horrorosa, o que tem de errado comigo? A gente leva pro pessoal, porque, diferente às vezes de outras áreas, né? Onde, eu vou apresentar um relatório para o meu chefe. Aí no relatório tem números e dados, aí você errou aqui o dado de fevereiro. Beleza, errei o dado de fevereiro, tá ali, você entende exatamente onde você errou. Na performance artística, você não sabe exatamente o que foi que não agradou, o que não errou. Então, parece que é muito pessoal. Parece que você, né, eu, Lola, não sirvo. Eu não sou, sei lá, o que é suficiente. Alguma coisa não suficiente. E não é isso. Não é isso. Quanto antes você entender que não é isso e realmente não levar tanto... Eu digo tanto porque acho que é impossível não levar nem um pouquinho pro pessoal. Você vai ficar triste, é normal ficar triste com um não. Mas o não é o que é o cotidiano. O sim é o fora da curva. Então, acho que entender que os nãos são normais. Não significa que você não tem talento. Não significa que você não é bom. Continue. Óbvio, às vezes você tem que melhorar em algumas coisas. E aí cabe também a cada um ter essa percepção, né? De, isso aqui eu não sou tão boa. Deixa eu estudar mais e tudo bem. Mas existe alguma coisa que só você vai levar para aquela sala de audição. Então, eu diria para focar nisso, sabe? No que é só seu, único, na sua verdade, na forma como você imaginou fazer aquela personagem. Não, assim, pode ser diferente, às vezes, do que a pessoa que foi antes. Mas cantou de um jeito diferente. Não importa. Não fica ligado no que o outro fez, como que foi. Às vezes, a gente faz... configurações de testes onde a gente vê o teste do outro, é super chato, né? É muito desconfortável todo mundo ficar nesse lugar exposto, mas mantém a sua versão, faz do seu jeito. Porque no fim, o diretor tem uma visão criativa, talvez não seja a mesma que a sua, e tudo bem, não significa que a dele é melhor, nem que a sua, ou que a sua é melhor, só são diferentes.
talvez você não entre nesse processo, ou talvez ele adorou a sua versão, mas infelizmente o fulano que você tem que contracenar tem uma altura que a outra menina que também fez bem, mas a altura dela combina melhor. E aí você perdeu por causa de 3 centímetros. Sei lá, sabe assim? São coisas tão pequenas e imponderáveis e a gente leva muito para um lugar do tipo, eu não sou suficiente, eu não entrego, eu... Acho que quanto antes você fizer as pazes com entender que você entrega, sim, muitas coisas incríveis e que não é pessoal e que o seu momento vai chegar melhor, sabe assim? E não achar que tudo tá perdido com o primeiro não, às vezes demora mesmo. E que a gente dê a sorte de se encontrar nos palcos por aí. Muita merda pra todos vocês que estão estudando. Continuem com muito amor no coração, porque assim, esse amor, essa paixão pelo teatro vai ser testada, porque é isso, é um meio que é difícil, até no sentido de realizar teatro é difícil no Brasil, né? Então, se envolvam em grupos de estudos também, encontrem pessoas que também amam isso como vocês, para conversar, trocar ideias, sempre é muito rico. E não desistam. Lola, foi uma honra receber você aqui hoje e muito obrigado por compartilhar um pouco da sua trajetória com a gente. Imagina, eu que fico feliz aqui de estar com vocês. E para você que acompanhou até aqui, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @redação. Tem muita coisa boa vindo por aí.